Noite linda para vocês acompanhando a notícia para o trabalho. Doutora Lucélia Scarpante aqui com a gente de novo. Boa noite a todos. Doutora Lucélia, e hoje a gente vai falar sobre as atividades concomitantes e para entendê-la, entenda como funcionam essas atividades concomitantes. Exatamente. Mais uma vez, boa noite a todos. Atividades concomitantes. O nome parece estranho, né? Nossa, o que será isso? Mas não é uma coisa tão complicada. Significa o quê? Tenho dois empregos, trabalho em duas empresas, ou tenho dois tipos de renda. Tenho, por exemplo, tenho um trabalho. Eu vou dar um exemplo bem prático, que é o caso dos profissionais da saúde. Médicos, dentistas, fisioterapeutas, eles costumam, né, ter uma jornada diferenciada, então por conta disso acaba tendo um, dois, eu conheço até profissionais que têm três empregos. Então, isso chama-se atividade concomitante, ou seja, você paga o INSS pelos dois empregos que você tem, porque você trabalha ao mesmo tempo. Por exemplo, em um você trabalha ao dia e no outro você trabalha à noite. Então, isso chama-se atividade concomitante. Não é difícil de se entender. Deu para entender com atividade concomitante? Acho que sim, né? E o que é uma atividade concomitante no INSS? Tá. Atividade concomitante é o quê? Pro INSS. Eu tenho dois vínculos e trabalho para esses dois vínculos. Eu tenho que contribuir por esses dois vínculos ao INSS, tá? Então, assim, hoje ainda não mudou, tá? Mas o teto do INSS está 7.507,49. Pode ser que tenha uma mudança aí. Por enquanto, continua o mesmo valor. Então, assim, em um emprego eu tenho um salário de R$ 3.000, no outro eu tenho um salário de 2. Em cada emprego eu tenho que contribuir, porque está na lei, é obrigatório. Você tem aí um vínculo, você tem não só vínculo, às vezes contribuintes individuais. Então, assim, você tem uma obrigação que está na lei de prestar e repassar essa contribuição ao INSS, certo? Deu para vocês entenderem direitinho? Se não, comentem aqui, né? E aproveitem para compartilhar, curtir esse conteúdo, dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante para vocês, que tem relevância. Obrigada às pessoas que têm curtido, que têm acompanhado. E qual o valor da aposentadoria em atividades concomitantes? Certo. Essas contribuições, elas somam-se. Então, o teto do INSS, como a gente conversou na pergunta anterior, é de 7.507,49. Então, o caso que eu repassei anteriormente, um você ganha 3 e outro você ganha 2. Essas contribuições, elas somam-se, certo? Para valor de renda. Então, vai depender muito do que você ganha, para que essa sua aposentadoria seja calculada. Mas a regra é, pagou sobre um, você tem direito a somar com o outro, né? Soma-se, o INSS faz os cálculos, a gente revê esses cálculos e faz aí a sua composição de RMI, que é a renda inicial. Uhum. RMI, renda inicial, e faz a composição. Vocês estão atentos direitinho, estão gostando, estão acompanhando? Bem, e essas atividades concomitantes podem ser somadas para o tempo de contribuição? Pergunta interessante. Vamos lá. Quando a gente está falando de atividade concomitante, ou seja, que você tem dois vínculos empregatícios, que você contribui por conta de dois trabalhos, essa contribuição, ela soma para a renda, para o salário, mas ela não soma para tempo de contribuição. Então, vamos dar um exemplo aí. Maria trabalha, ela é dentista, e pela manhã ela trabalha na empresa A, e à noite ela trabalha na empresa B. Ou seja, ela tem dois empregos, ela contribui pelos dois. A renda dela vai ser somada, mas o tempo de contribuição vai ser um só. Naquele mês, por mais que ela tenha duas contribuições, ela vai ter um mês de contribuição. Então, assim, por mais que você tenha
dois empregos, a contribuição é tida como uma. É tido como um mês, vai somar um mês, não vai Isso. somar a quantidade de contribuições. Exatamente. O que soma aí é o valor de salário, é o que você vai receber. Elas somam-se. Mas para contribuição é tido como um. É só obrigada a pagar o INSS dos dois trabalhos? Depende. Vamos lá, vamos para exemplos assim práticos. Eu gosto de ilustrar com exemplos que eu acho que é mais fácil de visualizar. Então vamos lá. A lei diz o quê? Tem aí um vínculo, um salário, tem que pagar. Você é contribuinte individual, você é um funcionário, você tem que contribuir ao INSS, está na lei. O que acontece? Vou pegar um exemplo de um médico. Ele tem o trabalho dele num hospital e, por exemplo, ele tem uma clínica. Então, ou seja, ele acaba contribuindo duas vezes, atividades concomitantes. O que acontece no caso do médico? Vamos supor que em um lugar ele recebe 10 mil reais e no outro ele recebe 8, tá? São só exemplos. O que acontece? O INSS ele só paga limitado ao teto. O teto do INSS é de 7.507,49 ainda. Então, não adianta ele pagar sobre 18 mil, porque ele está pagando, não vou dizer à toa, mas ele está pagando excedente, porque não vai mudar. Não vai mudar. Ele vai receber o teto. Então, você que tem dois empregos, que está pagando aí sobre esses dois empregos, observa o valor que está sendo descontado no seu lerite, porque você pode pedir a restituição disso lá na Receita Federal, que aí é um assunto para uma outra conversa e caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Bacana. E que contribuição com dois empregos se aposenta mais rápido? Quem contribui com dois empregos? Não. É aquela questão que a gente conversou na pergunta anterior. Quando você tem dois empregos, duas atividades remuneradas, ela soma para salário, ela não soma para tempo de contribuição. O tempo de contribuição vai ser uma só. Ocorre que existem atividades que elas são nocivas à sua saúde. Por exemplo, caso de um médico, ele trabalha dentro de um hospital. Então, ele tem o quê? Um risco biológico. Ele está exposto a bactérias, a vírus. Então, essas atividades, elas têm o quê? Uma redução, porque elas chamam atividade especial, por conta do risco que você está sendo exposto. E não é só um ambiente hospitalar, existem vários ambientes em que a pessoa está exposta a um agente nocivo, só que outra categoria. Por exemplo, metalúrgicos, quem trabalha em indústrias, está exposto ao quê? Ruído muito alto, a pessoa pode ter problema de surdez. Então, pessoas que trabalham com algum tipo de agente nocivo à sua saúde, esse tempo aí de contribuição, ele pode ser reduzido, né? Homem aí por 1,4 e mulher por 1,2. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente consegue te ajudar aí, né, nesses esclarecimentos. E antes de outra pergunta, eu quero recomendar o livro Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação, e os treinamentos daqui que a gente tem, né? Que tal fazer 8 encontros aí com a sua equipe diferenciados para poder trabalhar a sua comunicação? Entra aqui em contato com a gente e faça, que vocês vão gostar bastante. Lembre-se de compartilhar e curtir esse vídeo, porque vocês ajudam aqui o canal e ajudam a levar informação para mais pessoas. E, doutora, o INSS soma automaticamente esse período de concomitante? Deveria. Em regra, deveria somar. Mas a gente sabe que às vezes acontece alguns casos em que não somam. E aí a gente tem que buscar a máquina do judiciário para nos ajudar, né, a fazer com que esse tempo de contribuição ele entre aí para aumentar a renda, que é nada mais do que justo, né? Você trabalhou, você pagou, então você tem o direito a ter o quê? A sua renda calculada sobre aquilo que você pagou. E o nosso case? Certo, então vamos lá. Eu tive um caso de um cliente, quando ele me procurou, já estava em vias de aposentadoria. Quando eu informei ao INSS, muitas das vezes, quando a gente vai entrar
da entrada no benefício, a gente pode informar na hora que a gente dá entrada. Existem clientes que nos procuram porque quer deixar isso pronto antes. Então, quando eles nos procuram antes, a gente faz aquele planejamento previdenciário, deixa tudo certinho para quando chegar o momento certo, tá tudo ok. Mas existem os clientes que já procuram em vias, e aí dá para se tentar fazer alguma coisa dentro do pedido. O que aconteceu? Foi informado ao INSS que ele tinha 2 atividades concomitantes, que ele contribuía pelas 2, e quando saiu a aposentadoria, para nossa surpresa, foi considerado a renda sobre 1 salário mínimo. E ele contribuía sobre 5 salários. E aí ele falou, doutora, o que eu vou fazer? Eu falei, por mais que seja desesperador, porque a gente se programa, né, para ter uma aposentadoria, né, a gente tem contas, aí a gente se programa para isso, e quando sai a aposentadoria, vem aquele 1 salário mínimo. Então eu falei, vamos aí buscar a máquina do judiciário. E cada profissional tem uma forma de lidar com a situação, é o que eu falo para todos os meus clientes. Mas esse profissional ajuda de uma forma, esse ajuda de outra. O que eu sempre falo para eles, cada um tem uma forma de olhar para o problema e ver a solução para esse problema. No nosso caso, nós fomos para o judiciário, e quando saiu a sentença, pasmem, improcedente. Aí eu falei, não pode ser. Porque na época a juíza falou assim, em sentença, falou que eu tinha que buscar a Receita Federal. E o que eu fiz? Recursei. E aí fui falar com os desembargadores, eu falei, excelências, vamos lá, tá na lei lá, exatamente, atividade concomitante, é simulado, a súmula 1070, se eu não estou enganada, do STF. Então, assim, tá na lei, ele tem 2 vínculos, ele contribuiu, são 2 remunerações, ele tem direito a fazer a somatória. Você tinha que buscar lá na Receita Federal. Não, a lei diz que eu posso fazer isso, que o INSS ele tem o poder de fazer isso, de fazer esse cálculo, essa revisão. E com base nisso, após todo o período de processo, que a gente sabe que não é do dia para a noite, a gente entra agora, pode ser que a gente tenha um retorno aí de 1 ano, 2, 3, após todo o período, né, que trabalhamos aí em prol dessa conquista, desse direito, saiu o acórdão e foi favorável ao meu cliente. E aí a renda dele, de 1 salário mínimo, subiu para 3 salários mínimos. Que bacana, hein? 3 salários mínimos. Bem, como faz para saber outras informações? Certo? www.advocaciascrepante.com.br é o nosso site. Lá tem informações importantes, tem um canal direto com a gente. Nosso WhatsApp, 11 94288 4412, e o Instagram, que é Advocacia Escrepante. Espero vocês lá. Obrigada mais uma vez pela tua presença. Por nada. Quero agradecer a Deus que está do outro lado das câmeras, pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!